país. E para falar sobre este assunto, quem nos atende agora é o infectologista Alexandre Naime. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Jovem Pan News hoje. Doutor, eu tenho uma dúvida. Esses medicamentos que são usados no tratamento contra a Covid, como o Remdesivir, por exemplo, eles são eficazes no começo da doença, né? Nos primeiros sintomas ou quando tem sintomas mais fracos. Por que depois que a pessoa já está com sintomas graves, eles não são eficazes? Na verdade, Kalina, vamos só organizar a questão dos antivirais. O Remdesivir que você citou é uma medicação utilizada para pacientes que estão hospitalizados e que precisam de oxigênio. A medicação que foi noticiada hoje como eficaz contra os casos leves, contra os pacientes nos primeiros dias de sintoma, é o Molnupiravir, que é uma medicação que foi desenvolvida pelo laboratório Merck. Então, é um estudo que está acontecendo globalmente, multicêntrico, inclusive acontecendo aqui no Brasil, em que pessoas de alto risco de evolução para Covid grave, para hospitalização, recebem a medicação em até 5 dias, na fase inicial, na fase da que a gente chama de Covid leve. E para avaliar, né, pessoas que podem evoluir para Covid grave, pegaram justamente os que têm mais risco. Pessoas, por exemplo, obesas, diabéticas, pessoas que têm doenças cardíacas ou maiores que 60 anos. E os achados, Kalina, foi o seguinte: em quem tomou a medicação versus quem tomou o placebo, houve uma redução de 50% em relação justamente à hospitalização e óbito. E aí, o FDA, que é o órgão regulatório americano, a Anvisa dos Estados Unidos, indicou que era necessário interromper o estudo porque já está comprovado que o Molnupiravir é eficaz em relação a evitar a Covid grave em pacientes que ainda estão nos primeiros dias de sintoma. Enquanto o Remdesivir, que é da farmacêutica Gilead, está indicado para pacientes que já estão hospitalizados não progredirem para internação em UTI e óbito. Então, cada antiviral, Molnupiravir e Remdesivir, esses dois que têm, então, eficácia, são colocados em momentos diferentes da infecção pelo SARS-CoV-2 da Covid-19, porque eles têm mecanismos de ação diferentes e porque também têm potências distintas. Doutor Alexandre Naime, Gabriel aqui falando, tudo bem? Boa tarde para o senhor. Esse tudo número, bom, Gabriel? Tudo jóia. Esse estudo feito com 775 pessoas, esse número é um número importante, é um número relevante para que os estudos continuem avançando até essa medicação ser lançada no mercado? Na verdade, Gabriel, como se trata de uma doença para a qual ainda não existe um tratamento com evidência comprovada, alguma medicação que nos primeiros dias de sintoma mude a história natural da doença, consiga evitar hospitalização e óbito, esse número de 775 já foi suficiente para que o FDA indicasse a eficácia da droga. E com isso, a detentora da patente, que é a Merck, já vai provavelmente pedir o registro no FDA e inclusive aqui no Brasil. Então, no grupo que usou o Molnupiravir, houve um índice de óbito e hospitalização de 7,5%, enquanto que no grupo placebo foi 14,1%. Por isso, a redução de risco de 50% em hospitalização e óbito. Então, esse número que foi usado, de 775 pacientes, já é suficiente para assumir que esse benefício vai alcançar milhares, talvez milhões de pessoas que sejam do grupo de risco. Como eu disse, é uma medicação que vai ser utilizada principalmente para aquelas pessoas que têm mais risco de evolução. Uma importante informação, Gabriel: o estudo foi feito em pacientes que ainda não haviam sido vacinados, porque com a vacinação, obviamente, é uma outra forma de se mitigar, de se reduzir o risco de hospitalização e óbito. O Brasil só conseguiu diminuir a média móvel de óbitos depois que começou a vacinar em massa. Então, nós também temos que entender como vai ser o cenário de tratamento com o Molnupiravir em pacientes já vacinados. Ô, doutor, e esse estudo mostra se tem alguma contraindicação ou se esse medicamento provoca algum efeito colateral? Sim, esses 775 pacientes estudados, bom, metade tomou o placebo, né? Então a outra metade usou o Molnupiravir,
tiveram eventos adversos semelhantes nos dois grupos. Então, o uso de molnupiravir não esteve relacionado a eventos adversos moderados ou mesmo graves quando comparado com o placebo, uma droga extremamente tolerável do ponto de vista de evento adverso. E uma outra informação muito importante, essa droga foi testada frente às variantes que já estão circulando. Como eu disse, é um estudo multicêntrico, global. Tem pacientes que foram incluídos nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, e as variantes Gama, Delta e a variante Mu, que é a nova variante que está circulando, começou lá no Peru, tem um pouco na Colômbia, também foi incluído. E a medicação funciona também contra essas variantes, porque ela age num outro ponto de ação que não tem absolutamente nada a ver com a questão das variantes que acontece, as mutações, principalmente na proteína spike. Doutor Alexandre, e qual a capacidade de produção dessa empresa, dessa farmacêutica? Se for aprovado, ela consegue distribuir aí para boa parte do mundo ou principalmente para lugares onde a pandemia continua num nível mais alto, matando mais gente e acometendo mais pessoas? No que foi colocado hoje pela coletiva, pela nota à imprensa que a MSD publicou, eles já estavam trabalhando com uma alta possibilidade de que os resultados fossem satisfatórios, com resultados preliminares ainda. A gente tinha conhecimento já em abril e maio que provavelmente ia ser uma droga que ia ter bons resultados. Já estão instalando capacidade de produção em vários países, em vários continentes, e existe também já uma política de fazer com que essas drogas cheguem nos diversos países onde seja necessário. Então, isso é o que a nota de imprensa da MSD coloca, e nós entendemos que isso seja extremamente necessário, porque apesar das vacinas reduzirem muito o risco de hospitalização e óbito, é lógico que a estratégia melhor de controle de uma doença é uma estratégia combinada. Assim como existe, por exemplo, na influenza, na gripe. Eu tenho a vacina contra a gripe, mas isso significa que 60%, 70%, 80% não vão evoluir para as formas graves, né, naqueles grupos de risco. Se eu tiver um antiviral, como eu tenho para a influenza, oseltamivir, se eu tiver um antiviral para a Covid, eu posso aumentar a chance de proteção, principalmente desses grupos populacionais que têm mais vulnerabilidade à doença grave pela Covid. E doutor Naime, para a gente ir caminhando aqui para o final da entrevista, a senhora acompanhou essa coletiva, viu o anúncio deles. Tem algum valor, uma média de preço que esse medicamento vai chegar no mercado? Quer dizer, vai ser um medicamento que vai atender a muitas pessoas? Essa precificação do produto vai depender do país e das negociações que vão ser feitas com cada governo e a depender também do sistema de saúde de cada país. Aqui no Brasil, a gente sabe que os passos são os seguintes. A primeira coisa, que provavelmente já está acontecendo, é a submissão do registro do produto junto à Anvisa. A Anvisa dando um aval, olhando com calma, com bastante cuidado, esse estudo que chama MoveOut, eles vão aprovar ou não a comercialização do produto. Provavelmente, pelo que tudo indica, até mesmo pela questão que o FDA pediu para interromper o estudo, porque já se mostrava bastante benéfico, não vai haver problemas na aprovação. Aí depois isso vai para um lugar chamado Conitec, que vai avaliar se o preço pedido pela indústria vale a pena na incorporação pelo SUS. E a gente torce para que essa negociação seja justa de ambos os lados e nós, brasileiros, tenhamos mais uma arma contra a Covid, além das vacinas, um antiviral que pode, nas pessoas mais vulneráveis, impedir a progressão para casos graves ou fatais. Excelente notícia, doutor. Conversamos com o infectologista Alexandre Naime. Mais uma vez, brigadão. Excelente fim de semana. Sempre um prazer estar com você, Karina, Gabriel. Um ótimo final de semana para todo mundo que está ligado aí na Jovem Pan News. Bom, e temendo